Abra a vossa escritura, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, ao seu capítulo de número 8, também no seu versículo de número 18 ao 22. Louvado seja Deus. Aleluia. Se eu posso contar com a ajuda dos meus pastores de púlpito, preciso que alguém abra em Provérbios 13:10, mais um em Provérbios 13:13, mais um dos meus pastores em Provérbios 13:16 e mais um em Provérbios 22. E aguarde, por favor. Vamos fazer a leitura, irmãos? Segundo a palavra diz assim, como devemos seguir a Jesus. Mateus 8:18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. E 22 encerra. Jesus, porém, disse: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Poder sentar-nos, glorificando a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus, para todos sempre seja louvado. Bom, irmãos, como eu tenho um costume, se eu posso deixar um tema, aceitei a Cristo, será que a forma de servir tem agradado a Ele? Esse é o tema desta noite. Não tinha nada combinado com o pastor José, nada. É o tema da mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Aceitei a Cristo, será que minha forma de viver tem agradado a Ele? Oh, Jesus amado. Louvado seja Deus. Acho que é noite do Senhor tratar conosco. E somos os escolhidos. Talvez os que não vieram nesta noite estão certinho com o Senhor. E nós é que precisamos tratar. Nós que precisamos ouvir. E quando eu digo nós, me incluo também. Amém, meus irmãos? Oh, aleluia! Será que a forma de servir tem agradado a Deus? Aleluia. A Escritura vai dizer no versículo 18: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos em uma situação semelhante. Talvez alguém vai dizer, como a nossa jovem irmã disse que aceitou Jesus com 8 anos de idade. Então, talvez possa ser que não lembra, mas ela falou em detalhes, possa ser que lembre. Ou outros irmãos que já estão mais de 20, 30 anos servindo a Deus, possa ser que não se lembre. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estávamos em uma condição de vida totalmente diferente do que vivemos agora. Mas foi necessário passar para uma outra margem. Aceitar a Jesus nos leva para um outro patamar, para uma outra margem, para um outro lugar, para uma outra posição, para uma outra definição do que queremos para a nossa vida. A Escritura acabou de dizer que o Senhor disse aos discípulos: é necessário que passemos para outra margem. Para nós que servimos a Deus, é necessário tomarmos uma nova atitude em nossas vidas. Mudar uma página para ser mais explícito no que quero trazer para a igreja. Há momentos que é preciso passar para uma nova fase da nossa vida. E esta nova fase da nossa vida
começa a ter um ponto que na fase antiga nós não vivíamos. Na fase antiga, antes de aceitar Jesus, nós não nos dávamos muito conta do que fazíamos e que não agradava a todos. Mas quando nós passamos a aceitar Jesus, nós estamos vivendo uma fase que, ainda que nós estejamos que perder, ou ser esbofeteado, caluniado, xingado, repreendido, perseguido, nós ainda, louvado seja Deus, precisamos estar numa posição de agradecimento. De tudo o que nós estamos vivendo nesses nossos dias, é uma nova fase da nossa vida. Antes tínhamos um pavio curto, e hoje, pastor Eduardo, continua curto. Mas quando vai acender, a gente corre e apaga o pavio. Ele é curto do mesmo jeito. Ele não cresceu, o pavio não é maior. É que agora a gente se importa em ir lá e apagar o pavio. Antes não, é curto, pegou fogo, deixa queimar. Mas na nova fase da vida, meu pavio é curto e o meu é, irmãos. Mas eu sempre estou com o dedinho na língua apagando o pavio. Apaga esse negócio, porque vai pegar fogo. Eu costumo dizer, se nós não tomarmos cuidado, o velho homem que nós achamos que morreu, ele foi sepultado debaixo da água. E com o decorrer da nossa vida na presença de Deus, o interessante é que o velho homem conseguiu respirar debaixo d'água. Ele pode sair debaixo d'água. O velho homem pode nascer de novo. Porque o nosso pavio continua curto. Louvado seja Deus. Versículo de número 19, a palavra diz assim: e aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, onde quer que fores, te seguiremos. Onde quer que o Senhor for, estaremos contigo. Mas ainda nós entendemos que na passagem para o outro lado da margem, eles nem estavam com Jesus, Jesus nem estava com eles. Quando chegaram do outro lado, Jesus já estava lá. Mas disseram: onde o Senhor for, estaremos contigo. Na nova fase da nossa vida, após passarmos para o outro lado da margem, nós também temos essa definição de acreditar que estamos com Jesus em todo o tempo. Mas a Escritura vai nos deixar a parte de quem está conosco é Ele, e não nós que estamos com Ele em todo o tempo. Nós estamos vivendo numa nova fase da nossa vida, do outro lado da margem. Mas ai de nós se Jesus não estivesse conosco em todo o tempo. Porque muitas vezes nós deixamos Jesus, e se Ele andasse de mão dada conosco, nós estaríamos com a mão estendida andando, acreditando que estávamos segurando Ele, e Jesus já tinha ficado para trás. Mas como é Ele que segura a nossa mão, e a Bíblia diz que Ele está sempre à frente do servo, certamente é Ele que nos puxa e nos impulsiona a continuar buscando a presença dEle. Quando o nosso irmão disse aqui com toda a propriedade, muita coragem para dizer isso, sendo líder de departamento, dizer que estava numa situação que não conseguiria dirigir o culto, entristecido, e pedir ao pastor oficial para que dirigisse. Isso é muita maturidade espiritual, irmãos. Porque poderia chegar aqui, pular, cantar, saltar e não estar sentindo a presença de Deus no coração. Não estou puxando a sardinha para ninguém. É que nós estamos do outro lado da margem. Jesus disse: ó, passa para o outro lado. E do outro lado, as verdades estão explícitas diante de nós. Ainda que ninguém veja, nós estamos vendo a verdade. Ainda que ninguém perceba, nós estamos vendo ela frente a frente de nós. Quantas vezes saímos de casa,
para dar culto a Deus, e parece que o corpo ficou, só veio a alma. Não é verdade, irmãos? Imagina vir de Itaquá até aqui. Hoje eu tirei um dia para tirar um descanso, lembrando que amanhã eu tenho que trabalhar, como muitos, e cochilei e acabei dormindo, e se minha esposa não chama, eu estava até agora dormindo lá. Era 4 horas da tarde e ela disse, 4 horas, meu Deus, 4 horas da tarde. Tem que levantar, porque tem compromisso com Deus hoje. Aí, no meio do caminho, o espírito vem acelerado e o corpo vem atrasado. O espírito vem empurrando todo mundo e o corpo se retraindo. Mas quando a gente chega e sente a presença de Deus manifestada desta maneira, no silêncio do Senhor, e alguém diz que o Senhor trabalha no barulho, mas trabalha no silêncio também. E é no silêncio que nós entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Porque na festa nós só escutamos o barulho do que está tocando, mas nem entendemos qual é a letra da música. Mas no silêncio nós entendemos o que Deus quer falar conosco. E nesta noite, aceitei a Cristo. Será que a minha forma de servir tem agradado a Ele? Será que estamos agradando ao Senhor? Será que Ele tem se agradado de nós? A verdade é que passamos para o outro lado, e quando Jesus diz passa para o outro lado, ainda que nós chegarmos à outra margem e não chegarmos na perfeição, como os discípulos chegaram na outra margem e ainda estavam com um sentimento de falta de convicção, de quem mandou passar eles para outra margem. Eles estavam ainda atônitos, sem entender completamente o que era o evangelho que Jesus estava trazendo, sem entender perfeitamente o que era trazido nos ensinamentos, e muitas vezes questionavam ao Senhor cerca do que o Senhor estava trazendo, mostrando e revelando. Ao ponto do Senhor dizer a eles que a eles eram dito em parábolas e eles vinham a entender, mas os outros não entendiam. Jesus tem tratado conosco da mesma maneira, mesmo que passamos para outra margem, e muitas vezes estamos inseguros, e é necessário uma segurança total no Deus da nossa salvação. Mas quantas vezes estamos inseguros em ações da terra que não acontecem como nós esperávamos e acreditamos que não vamos alcançar. Eu fico pensando, irmãos, quantos irmãos em Cristo ainda sonham ter uma casa própria? Quantos ainda sonham ter um carro? E parece que isso não acontece. E outros têm a casa, têm o carro. Mas o interessante é que para onde nós vamos, não vai o carro e não vai a casa. Mas nós estamos ainda parados nesta posição. Eu estava vendo ali no meu Instagram, um homem muito rico e muito sábio na riqueza da terra. Ele disse que trabalhava de empregado e começou a comprar ações. Quando as ações caíam, ia para o valor de 50 centavos, R$1, ele pegava uma parte do seu salário, 100, 200, 300 reais, e comprava de ações falidas, mas de empresas que tinham condições de se levantar. E hoje, pelas ações dele, ele tem por dia, paz, meus irmãos, 1 bilhão e 100 mil de rendimento, comprando ações falidas. Muito interessante. Mas que tempo nós temos mais para nos preocuparmos com isso, irmãos? Se a nossa vida, os nossos dias são contados de uma maneira que são acelerados ao ponto de hoje olhar para mim e dizer, estou quase completando 51 anos de idade. E aceitei Jesus com mais de 20, 25 anos. Mas já estou completando 51. Será que o Senhor tem se agradado de nós? Com os nossos pensamentos e com aquilo que tem nos prendido, irmãos. E o interessante é que a Bíblia diz que nós vamos partir desta terra.
que nós não vamos ficar aqui. E muito estamos amarrados ainda nela, se segurando ao ponto de acreditar, irmãos, que ainda teremos tempo suficiente para conquistas lá da nossa infância, que talvez não aconteceram e não vão acontecer. Passar para outra margem é uma outra forma de ver o que será da nossa vida. Daqui para frente, o que o Senhor me der é lucro. Daqui para frente, o que eu alcançar é pela bênção do Senhor. Daqui para frente, o que vier pela minha vida é a providência de Deus. Mas não deixar de lutar. Mas também não fazer, irmãos, disso uma estaca para estarmos afirmados. Olha só. Afirmar estar bem com Cristo nem sempre é certeza de ter uma vida transformada. Muitas vezes estamos afirmando que estamos bem com Cristo, mas ainda não temos a vida transformada. Só passamos para o outro lado da margem. Só deixamos o mundo e passamos para a presença do Senhor. Versículo de número 20. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Louvado seja Deus. Disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse: olha, há uma situação para passar para o outro lado da margem. Tudo que está deste lado tem as suas tocas, os seus covis, tem as suas providências. Mas do outro lado da margem não terá nem aonde reclinar a cabeça. Estamos vivendo esses dias que nada é nosso, não vamos adquirir muito mais do que já temos, mas a providência que Jesus deu a eles para ir para o outro lado da margem, que é pão e peixe, estamos tendo todo dia. Talvez não temos aonde reclinar a cabeça, porque para reclinar a cabeça no mundo espiritual é estar descansado de tudo o que este mundo nos traz de aflição e de angústia. E eu acredito que eu ainda não alcancei esse patamar de reclinar a cabeça, poder descansar no meu travesseiro, livre das preocupações deste mundo. Ainda não. Então Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Porque Jesus tinha uma longa caminhada ainda. Alguém diz, são 3 anos de evangelho. 3 anos curando, transformando, libertando, salvando, ressuscitando, repreendendo o demônio. É pouca coisa. É uma caminhada gigantesca. Só pela fé é possível alcançar isso. Então ele disse: eu não tenho muito tempo. Meu tempo é curto, não dá tempo de reclinar a cabeça. E na nossa vida, passando para o outro lado, também não temos tempo para reclinar a cabeça. É caminhando com Jesus e preocupado com o mundo. É caminhando com Jesus e preocupado com amanhã. É caminhando com Jesus e preocupado com a família. É caminhando com Jesus e preocupado com a providência. Não temos aonde reclinar a cabeça. Louvado seja Deus. Seguir a Cristo nem sempre será fácil ou será cômodo, ao ponto de não se movimentar a ser útil na obra de Deus. Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mas, segundo a Escritura, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Não tenho aonde descansar, mas tenho que continuar trabalhando. Para nós não é diferente. Passar para o outro lado da margem não é para estar acomodado, porque agora servimos a Deus, então estamos acomodados. Será que o Senhor tem se agradado? Será que a nossa forma de servir ao Senhor tem agradado a Ele? Será que passamos para o outro lado da margem e não estamos um pouco acomodados? Porque Jesus continuou trabalhando e nós o que estamos fazendo para o Evangelho de Cristo? Eu fico observando e me cobrando a mim mesmo, quando Jesus diz na palavra do Senhor, e diz que é necessário que voltemos ao primeiro amor. E aí alguém vai dizer que o primeiro amor era o tempo da alegria, que tudo era bom. O primeiro amor também é o tempo onde nós estávamos dispostos a fazer qualquer coisa pela obra de Deus. Não escolhíamos o que queríamos fazer. O que era nos dado para fazer, nós fazíamos com alegria no primeiro amor.
Como era bom chegar um pouco antes, ver alguém varrendo, pegar a vassoura e varrer também. Era muito bom. E hoje? Não, hoje eu sou pastor. Não posso varrer. Os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar? Será que o Senhor tem se agradado? Nós passamos para o outro lado da margem, irmãos. Estamos um pouco acomodados. O que estamos fazendo para o Evangelho de Cristo? Estamos vivendo dias, irmãos, que estamos fadados a pregar um para os outros, que já conhecem a palavra do Evangelho. Isso tem me incomodado. A verdade tem me incomodado um pouco. Pregar um para os outros que já conhecem a palavra do Evangelho. Mas eu não conheço na íntegra, mas conheço o suficiente para saber que Jesus é o autor e consumador da sua fé. Que não há outro Deus, que fora do Senhor nada poderá ser de uma maneira a qual com o Senhor pode ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos, versículo de número 21. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar o meu pai. Há situações em nossa vida que sempre, não talvez porque queremos, mas pela necessidade, iremos tomar algumas decisões antecipadas das decisões a quais o Senhor pode nos trazer uma resposta. Talvez pela necessidade do momento, tomamos algumas atitudes, as quais, se tivéssemos um pouquinho mais de paciência e esperássemos no Senhor, teríamos uma resposta. E alguém vai dizer: eu oro até hoje e não tive a resposta, pastor, do que eu preciso fazer. Mas eu fico feliz por isso. Feliz porque eu não tenho a resposta? Sim. Você não tem a resposta, mas também não teve a dor, o trauma, o arrependimento de ter tomado uma decisão errônea. Simplesmente está na mesma posição, e aquele que disse para você passar para outra margem, continua providenciando tempo para que você venha tomar essa decisão ou não. Há decisões que nós vamos partir desta terra e não vamos conseguir chegar a uma definição. Por quê? Porque não temos direito? Não, porque talvez não será bom para mim e para você. Talvez são decisões que nós achamos que será bom para nós, mas o Senhor está vendo que não é bom. Então Ele nem permite que nós chegamos a tomar as decisões. Será que o Senhor está satisfeito com a forma que estamos servindo a Ele? Será que cumprimos a Escritura quando diz: aguardei com paciência no Senhor? Oh, irmãos, eu estou com uma agonia muito grande. Eu tenho uma laje de quase 100 metros para fazer. E o interessante é que a verba está na porta, mas nunca entra para dentro de casa. Está na porta, irmãos, mas nunca entra. E eu vou ajuntando, e conforme eu vou ajuntando, vai vindo um outro probleminha. E eu vou usando aquele dinheiro para o outro probleminha. Mas está na porta, ela está batendo, dizendo: abre a porta. E eu abro a porta e ela não entra. E eu disse: Senhor, mas se a providência está na porta, por que não entra? Eu ainda não tive a resposta. Quando eu quero dizer isso para os irmãos, são algumas indenizações que eu tenho a receber, ganhas, já foram tributadas, já foi aprovado pelo juiz, só não chega o dia de receber. E qual é o dia de receber? Eu também queria saber, irmãos. Quando eu consulto os advogados, está tudo ganho, fica tranquilo, já mandou pagar, já fez conta, já está tudo certinho. E ela está na porta e não entra. E isso tem tirado a minha paz. E será que o Senhor tem se agradado disso? Porque eu preciso fazer uma laje, mas Ele já me deu 6. 6 lajes Ele já me deu. E eu preciso de uma, e essa uma está me agoniando. Será que o Senhor tem se agradado da maneira que estamos servindo a Ele? Eu deveria ser muito mais grato e dizer: Senhor, eu precisava de uma laje, de um teto. E o Senhor já me deu 6.
E eu estou agoniado por um. Louvado seja Deus. Aleluia. Aceitei a Cristo. Será que a minha forma de servir tem agradado a Ele? Louvado seja Deus. Versículo de número 22, na interpretação do 21. Colocar Cristo como escape na vida colocar Cristo como escape na vida e levar em todo tempo um peso preso nos pés. Não avança em nada. Porque eu oro e digo, Senhor, o Senhor é a minha providência. E parece que eu estou esperando este escape para que esta laje seja feita. E não estou alcançando a laje. Louvado seja o nome do Senhor. 22. Jesus, porém, disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos, aquele jovem que queria se despedir dos seus pais, há quem pregue e diga que o jovem queria esperar o pai morrer, para depois seguir a Cristo. Mas eu consegui entender de uma outra maneira, e que o Espírito Santo leve aos corações de vocês, que aquela morte era uma morte espiritual. Precisava aquele jovem se desprender para poder ter uma vida espiritual nova. Ele precisava se desprender para passar para o outro lado da margem. Porque nós nos desprendemos do mundo que vivíamos, aceitamos passar para o outro lado da margem e agora vivemos uma nova vida. Ainda que o pavio seja curto, mas a vida espiritual, uma vida nova, que nos dá o direcionamento a apagar o pavio. Verdade ou não? Quem não tem pavio curto aqui, levanta a mão. Quem é bem calmo? Bem calmo? Calmo demais? Amém. Tiraram o pavio dele, viu? Precisa voltar lá e colocar um pavio. Porque quase todos nós temos um pavio curto. Mas passando para o outro lado da margem, Jesus agora nos observa de uma outra maneira. Eu vou findar. A Escritura também vai nos dizer, irmãos, que, em outras palavras, que agora nós conhecemos a palavra. E o peso disso é maior do que aquele que não conhece. Não conhecer não é aquele que não pratica. É aquele que já ouviu por diversas vezes e não deu crédito. Esse conheceu. Mas aquele que ainda não conheceu, que não foi alcançado, que não viu se falar do Evangelho, que não foi anunciado a Cristo, esse o peso é menor. Mas nós que já ouvimos e continuamos ouvindo a falar de Cristo, há um peso maior. E com este peso maior que nós estamos recebendo, e a Escritura vai dizer que aquele que é mais dado, mais requerido parece que é só porque chegou ao patamar de pastor. Então, o peso vai ser maior. Não vai não, irmãos. Não vai não. Conheceu a palavra, então você já vai receber maior, porque já conheceu a palavra. O que quer dizer isso? Retroceder. Não é a posição, o cargo eclesiástico que vai ser maior, de maneira nenhuma. Amém? De maneira nenhuma. Vai ser conforme o peso das nossas ações inconsequentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aceitar a Cristo e agora poder mostrar para mim mesmo que Cristo tem se agradado de mim, como foi aqui a saudação do pastor José Ilson, é um ponto crucial para nós. Ele deixou uma interrogação, porque o Espírito Santo queria falar isso essa noite. Porque começou lá na saudação, e eu nem vi o pastor José Ilson, e Deus é testemunha disso. E nem trocamos nenhuma situação do que iria ser pregado. Deixa para nós esse ponto, essa incógnita. Mas para nós, será que o Senhor tem se agradado da maneira que tenho servido Ele? Não tem? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acho que não, né? Quero agora terminar com a leitura que eu pedi aos nossos pastores para providenciar. Quem, por favor... Provérbios 13:10, por favor, quem pode ler? Provérbios 13:10. Alguém pegou?
só provém contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Aleluia, louvado seja Deus. Olha só, o tema diz: aceitei a Cristo, será que minha forma de servir tem agradado a Ele? Em Provérbios 13:10, diz que se houver soberba, não, mas se sentar para ser aconselhado, com certeza estará agradando a Ele. Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Louvado seja Deus. Quer agradar a Cristo com a sua forma de servir a Ele? Não despreze a palavra do Evangelho. Porque a Escritura diz que toda palavra é inspirada por Deus. Quem pode ler, por favor, Provérbios 13:16? 13:16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua loucura. Louvado seja Deus. Quer ter uma vida que agrada ao Senhor? Seja prudente. Não seja tolo. Não troque as coisas espirituais pelas coisas do mundo. Prudente, agrada ao Senhor. Provérbios 13:20, por favor. 13:20. Anda com os sábios e serás sábio. Amém. Mas 13:20, né? 13:20. Anda com os sábios e serás sábio. Mas os companheiros dos tolos sofrem aflição. Quer ter uma vida que agrada a Deus? Anda com quem é sábio. Procure estar com quem pode te ajudar a edificar, te ajudar a crescer. Toma conselho com pessoas que têm uma vida espiritual e têm experiência na vida. Muitas vezes nós dividimos os nossos problemas com pessoas que nós dizemos que somos nossos amigos. Mas a Bíblia vai dizer que há um amigo mais chegado do que irmão. E ainda vai dizer que nós devemos confessar as nossas necessidades aos santos. Irmãos, isso não é uma coisa impossível de acontecer. É uma coisa necessária para que aconteça. O pastor Rigonato sempre tem uma palavra-chave para algumas indagações que eu faço a ele. E ele disse assim: é pecado eu confiar em você, pastor Eduardo? E eu disse não. Ele fala: pois é, pecado é eu confiar e você me enganar. Então não é pecado eu confidenciar a um irmão que está no mesmo patamar, que é de oração, que está comigo na mesma casa onde servimos a Deus, alguma necessidade que eu possa ter. Não é pecado. Pecado é ele propagar. Pecado é ele defamar. Pecado é ele trazer a contenda. Mas eu não estarei pecando em pedir ajuda. Amém? Aceitei Jesus. Será que a minha forma de servir tem agradado a ele? Agradeço a atenção dos irmãos. Obrigado em nome de Jesus.